Olá galera, tudo bem? Aqui é o Pereira para mais uma videoaula sobre meteorologia, né? Hoje eu estou aqui com uma dúvida de um grande amigo meu que enviou, o comandante Siqueira, lá do Aeroclube de São Paulo. Agradeço muito aí pela nossa grande amizade, pelos bons tempos de Aeroclube, né? E hoje vamos falar novamente sobre altimetria, né? A questão que ele enviou é um pouco diferente das questões que eu respondi sobre processo adiabático, né? Altimetria, uma mistura aí de processo adiabático com altura de nuvens e tudo mais. Bom, como eu sempre falo, a questão vai estar descrita aí logo abaixo na descrição do vídeo do YouTube. Eu vou ler aqui, mas caso não consiga copiar porque não dá tempo, fica tranquilo, a questão vai estar abaixo aí logo com as alternativas, né? Bom, diz o seguinte: uma aeronave voa a 800 metros de altura. A temperatura do ar do ponto de orvalho, respectivamente no nível de voo, são 20 graus Celsius e 14 graus Celsius. Qual a base da nuvem cúmulos? Alternativa alfa, 750 metros. Alternativa bravo, 1500 metros. 1550 metros. Charlie, 1000 metros e delta, 1200 metros. Né? Então aqui, como eu sempre falo, essas questões de altimetria, além de calcular, temos que desenhar. O desenho fala, é só você ter paciência e decifrar ele, né? Então, eu sempre recomendo a pessoa ler a questão inteira e depois voltar e ir desenhando conforme a questão vai falando. Aí vamos começar a ler de novo. Uma aeronave voa a 800 metros de altura. Já temos um desenho para fazer. Ou seja, é desenhar a aeronave voando a 800 metros de altura. Bom, para isso, temos que lembrar o que é altura. A altura é a distância entre o solo e a minha referida aeronave. Então, em primeiro lugar, vamos desenhar o nosso solo aqui, né? Que eu sempre identifico ele com a sigla GND, que vem de solo, vem do inglês, ground, né? Solo na aviação. E vamos desenhar nossa aeronave voando a 800 metros de altura. Aqui vai a nossa aeronave. Bom, aí a questão diz o seguinte: a temperatura do ar do ponto de orvalho, a temperatura do ar e do ponto de orvalho, respectivamente, no nível de voo são 20 graus e 14 graus Celsius. Nunca esqueça da escala termométrica, tá bom, pessoal? Então ele quer dizer o seguinte, que a temperatura do ar nesse ponto aqui é de 20 graus Celsius. Sempre eu calculo a temperatura do ar aqui do nosso lado esquerdo, ou seja, a razão adiabática seca. Então, 20 graus Celsius e a temperatura do ponto de orvalho, que nunca será superior à temperatura do ar, hein? Ela pode ser igual, mas nunca superior. E quando está igual, significa que é a umidade relativa de 100%. Ou seja, o ar está saturado. Né? Contém 4% de vapor de água. Bom, voltando à questão aqui. Aí ele pergunta qual é a base da nuvem cúmulos. Bom, aí você tem que lembrar o que é base de nuvem, né? É a distância vertical entre o solo e a base da nuvem, ou seja, é a altura da nuvem. Quando a NAC coloca assim, qual é a base da nuvem, é a mesma coisa que a altura de nuvem. Então vamos tentar aqui desenhar, tá? Um ponto que a gente não sabe que altura é esse ponto aqui, né? Vou colocar um pouco mais alto. A aviação a gente sonha alto. E vamos desenhar a nossa nuvem cúmulos. CU. De nuvens cúmulos, né? Agora ele pede qual é a base. Qual o próximo passo aqui? Como a gente não tem a referência da altura da nuvem, a base da nuvem, a gente desce para o solo. Como que faz esse cálculo aqui? Ele deu a temperatura do ar e deu a temperatura do ponto de orvalho. Temos que calcular as duas e usar
a fórmula da altura da nuvem, que logo eu vou colocar aqui. Bom, desse lado aqui eu sempre uso a razão do ponto de orvalho, que é de 0,2 graus Celsius, não é Fahrenheit, para cada 100 metros. E aqui a razão adiabática seca, que é de 1 grau Celsius para cada 100 metros. E aqui a razão adiabática úmida. Nem sempre vai usar as três, né? Aqui será de 0,6 graus Celsius para cada 100 metros. Ou seja, todas elas serão por 100 metros. Né? Vamos calcular a temperatura do ponto de orvalho aqui no solo. No nível do solo aqui. Né? Como que podemos fazer? Estamos a 800 metros com temperatura do ponto de orvalho de 14 graus. Vamos pegar esses 800 metros e dividir por 100. Os passos são os mesmos. 800 dividido por 100, que vai dar igual a 8. Agora, o que significa esse 8 aqui? Esse 8 significa a quantidade de centenas entre o nosso solo e a nossa referida aeronave, ou seja, 8 centenas, 800 metros. Né? O passo aqui qual é? Não pode misturar com esses cálculos aqui da esquerda, que é a razão adiabática seca. Vamos calcular com a razão do ponto de orvalho. Ou seja, é 8 vezes 0,2. Dividir por 100, agora multiplica por 0,2. Que é a razão do ponto de orvalho. 8 vezes 0,2 vai dar igual a 1,6 graus Celsius. Né? Esse valor aqui foi o quanto você perdeu ou ganhou de temperatura desse nível, a diferença, a variação que houve desse nível para esse nível, né? Entre 800 metros e o solo. Como a gente sabe que descendo a temperatura aumenta e subindo a temperatura decresce, então se a 800 metros estamos com 14 graus e vamos descer para o solo, e de acordo com a razão do ponto de orvalho temos 1,6 graus de variação, isso significa que vai aumentar a temperatura, ou seja, 14 mais 1,6, que será igual a 15,6 graus Celsius. Tá bom? 15,6 graus Celsius. Isso é a temperatura do ponto de orvalho no solo. Agora, qual vai ser a temperatura do ar? Vamos usar a mesma coisa aqui, ó. Pegar os 800 e dividir por 100. Bom? 800 dividido por 100. Vai dar a mesma coisa ali, 8. Vai multiplicar pela razão adiabática seca. É uma bobeira multiplicar 8 por 1? Mas não pule passos da NAC. 8 vezes 1 é igual a 8. A mesma coisa aqui, 8 graus Celsius. Isso não significa que a temperatura do ar no solo é igual a 8 graus Celsius. Não significa isso. Simplesmente a quantidade de graus que variam entre o nível de 800 e o nosso solo. Como já sabemos, descendo a temperatura aumenta. 20 graus mais 8 graus que variaram, né? Ou seja, 20 mais 8, que dará 28 graus Celsius de temperatura do ar. Aí no metal vem assim, ó, 28 barrinha 15, ou seja, 28 barra 15 significa 28 graus de temperatura do ar e 15 graus de temperatura do ponto de orvalho. Agora, já temos as duas temperaturas aqui no solo. Sempre que a gente quiser descobrir a base da nuvem, a altura da nuvem, e for usar aquela fórmula lá, a altura é igual a 125 vezes temperatura do ar menos temperatura do ponto de orvalho. É obrigado a calcular a temperatura do ar no solo e a temperatura do ponto de orvalho também no solo. Foi isso que a gente fez aqui. Agora vamos partir para o próximo passo.
né, que é a fase final, a fórmula da altura da nuvem. Né? Eu vou apagar esse trecho aqui, ó, razão adiabática seca de 1 grau Celsius para cada 100 metros, só para dar mais espaço aqui nesse trecho. Tá? Todo mundo já sabe. Vou colocar aqui embaixo. A razão adiabática seca é igual a 1 grau Celsius para cada 100 metros. Bom, a fórmula da altura da nuvem. Simples. A altura é igual a 125 vezes temperatura do ar menos temperatura do ponto de orvalho. A altura da nuvem é igual a 125 vezes temperatura do ar menos temperatura do ponto de orvalho. Isso tem que lembrar na prova da ANAC. Né? Infelizmente a gente não tem tanta moleza assim lá, né? E não leve cola, tá? Senão a ANAC vai te expulsar da sala de aula. Né? Então vamos resolver a questão aqui. A altura é igual a 125. Lembra da quinta série. Responder o que está entre parênteses ou em colchete primeiro. Depois partir para multiplicação e divisão. E por final, adição ou subtração. Quinta série. Simples. 125 vezes temperatura do ar. Qual é a temperatura do ar no solo? Isso aqui é sempre no solo, tá? Temperatura do ar é igual a 28 graus, entre parênteses, né, claro. 28 menos, qual é a temperatura do ponto de orvalho? 15,6. 15,6. Bom, feito aqui, a gente tá com a faca e o queijo na mão, né? Resolver o que está entre parênteses primeiro, com a regra da quinta série, né? 15,6, 28 menos 15,6, que será igual a 12,4. Ou seja, repete o 125 vezes 28 menos 15,6 vai ser igual a 12,4 graus Celsius. Aí a altura é igual a 125 vezes 12,4. Eu vou até tirar esse sinal aqui de graus Celsius, né? Esse símbolo aqui, para vocês não confundirem com a altura com graus. 125 vezes 12,4, que vai ser igual a 1.550 metros. Alternativa Bravo. Tudo bem, pessoal? Tá vendo que não tem segredo? É só estudar e praticar e desenhar. Não tenta fazer cálculos de cabeça porque a ANAC não te obriga. E leve a calculadora simples de 4 operações que a ANAC vai permitir. Só não pode levar essa fórmula aqui colada. Leve essa fórmula de uma forma que você não esqueça. Ou seja, pega uma folha em branco em casa e pratique várias vezes esses cálculos aqui. Tá bom? Pessoal, eu agradeço muito pela atenção. Espero aí que vocês enviem mais sugestões sobre vídeos, né? E pode me adicionar no Facebook. Vou colocar teu contato aí embaixo aí na descrição do vídeo. Vou até falar o contato já aqui agora. É comandantepereira01@yahoo.com.br. Muito obrigado. Vou deixar mais um tempinho aqui para vocês copiarem e bons voos, boa prova da ANAC. Abraço, comandante Siqueira. Boa prova.